Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um Sala Debate. A meta número 11 do Plano Nacional de Educação prevê que o Brasil tem até o ano 2024 para aumentarem até 3 vezes as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta, do ensino e do aprendizado. Além disso, pelo menos 50% dessas matrículas terão que ser feitas na rede pública. Atualmente, temos mais de 1.700.000 alunos matriculados no ensino técnico profissional, mas apenas 11,4% estão no segmento público. Entre as estratégias para alcançar a meta está a ampliação da oferta de educação profissional técnica nas redes públicas e o número de matrículas gratuitas nas entidades privadas, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Dentro desse cenário, políticas públicas que buscam ampliar e democratizar a educação profissionalizante, como o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, têm sido fundamentais. Pelo programa, foram feitas mais de 8 milhões de matrículas no ano de 2011 a 2014. No entanto, a previsão para este ano é de redução. A expectativa é que o Pronatec ofereça 1 milhão de vagas, apenas 1/3 do que foi ofertado no ano passado, 2014. Com a redução de vagas, como fica a educação profissional no país? Porque os índices desse setor ainda são tão baixos e como garantir um ensino técnico profissional de qualidade? Para esse debate, nós convidamos o Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI, e também Jarbas Barato, professor e consultor da Unesco. E você pode participar do nosso programa pelos perfis do Canal Futura no Twitter e no Facebook. O endereço está aí na sua tela e a gente está esperando a sua pergunta e a sua opinião. Rafael, muito obrigada pela presença. Jarbas, muito obrigada. Eu queria convidá-los a assistir uma matéria que a gente preparou que fala um pouco aí do panorama atual da educação profissional. Por favor. Entre 2008 e 2014, houve a expansão da educação profissional no Brasil. As matrículas em cursos técnicos de nível médio aumentaram 88%, segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Se antes o saber fazer podia ser visto como um trabalho meramente mecânico, hoje se compreende a complexidade das atividades técnicas e a relevância que possuem para o crescimento econômico de um país. Mais do que um pontapé inicial para a inserção no mercado de trabalho, a educação profissional pode contribuir para a empregabilidade, para o despertar do empreendedorismo e também para o desenvolvimento de competências e valores, como, por exemplo, a cooperação. Mesmo assim, ainda estamos longe de apresentar índices equiparáveis aos de países como a Áustria, a Finlândia, a Alemanha, que se destacam pelo número de alunos do ensino médio que também cursam o profissionalizante. No entanto, nós temos vocação para oferecer um ensino técnico de qualidade com bons resultados na aprendizagem. Desde 1983, o Brasil participa do World Skills, a maior competição de educação profissional do mundo, que reúne estudantes de ensino técnico de mais de 60 países. Nesses 32 anos, foram mais de 68 medalhas. Mas, para além da premiação, os competidores brasileiros demonstram não só as habilidades que adquiriram, como a importância da educação profissional no estímulo à qualificação e ao aperfeiçoamento constante. Que iniciativas o governo federal deve tomar para estimular o interesse pelo ensino técnico? Que setores da economia mais empregam estudantes com formação técnica? Como a falta de profissionais qualificados afeta o desenvolvimento do país? Bom, a gente viu aí na matéria falando sobre o World Skills e o Brasil esse ano vai ser o primeiro país da América Latina a sediar o World Skills, que é a maior competição de educação profissional do mundo. Esse evento será entre os dias 12 e 15 de agosto em São Paulo e competidores de mais de 60 países vão simular desafios das profissões que devem ser cumpridos dentro de padrões internacionais de qualidade. E dessa vez, quem organiza a competição é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Mais informações você encontra no site www.worldskillsaopaulo2015.com. Durante o programa a gente vai mostrar o site e vai falar também um pouco mais da competição. Mais uma vez, boa noite, Jarbas, boa noite, Rafael, obrigada pela presença no programa. E eu queria começar com uma pergunta para vocês dois responderem, que é a seguinte: o Brasil possui um bom plano de educação profissional? Rafael, por favor. Olha, eu acredito que sim. Eu acho que o Pronatec ele tem uma engenharia muito interessante. E ele conseguiu capturar a necessidade de nós agirmos rápido na expansão da educação profissional brasileira.
na medida em que se constitui um fundo e se mobiliza todos os atores. O governo federal lidera o programa, estabelece o conceito, mobiliza o Sistema S, que é um grande parceiro na implementação do Pronatec, sobretudo o Senai e o Senac. Tem uma grande parcela das matrículas do programa, a rede federal, as redes estaduais, a rede privada. E isso é importante na medida em que nós temos uma mudança demográfica muito célere no Brasil. No Brasil está acontecendo uma transição demográfica em que está reduzindo o número de filhos por família, de 4 para 2 filhos por família. Nós fizemos essa transição em 25 anos. Os Estados Unidos e a América e a Europa Ocidental demoraram 125 anos para fazer essa mesma transição demográfica. Então, fala-se muito no Brasil, e é verdade, sobre auge ou bônus demográfico, mas nós estamos tendo uma enorme retração da taxa de natalidade, o que vai impactar muito a produtividade no trabalho com a adição de novas pessoas para o mercado. Então, há uma necessidade de corrigir rapidamente um problema da nossa matriz educacional. No Brasil, nós temos um pequeno contingente de jovens que fazem educação profissional junto com a educação regular. No início do programa, foi dada essa informação. No Brasil, nós chegamos a 8,4% dos jovens de 15 a 19 anos que fazem educação profissional junto com a educação regular. A média dos países mais ricos, que se reúne em torno da OCDE, a gente tem acima dados, de 50%. A Áustria, por exemplo, 76%, a Finlândia, 69%. A Alemanha, né? Exato. O Brasil está muito atrás. O Japão atrás. é 70%, a Austrália é 66%. Então, esses países têm um modelo de educação dual, têm um orgulho social pela manualização das atividades produtivas, e no Brasil nós não tivemos isso. Isso é um problema da nossa história, da construção do nosso sistema educacional, que é recente. O sistema educacional brasileiro avançou muito na universalização pós a redemocratização, meados dos anos 80 do século passado. Então, há uma expansão grande na direção da universalização, patinamos ainda na qualidade, a qualidade é baixa, e avançamos pouco na educação profissional. Jarbas, você concorda com essa análise do Rafael sobre os programas, né, de incentivo à educação profissional e técnica? Eu concordo, e às vezes nós somos muito críticos com relação àquilo que nós fazemos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, um amigo meu que era diretor de Relações Internacionais de uma universidade americana estava na Indonésia e foi perguntado sobre possibilidade de cooperação da universidade dele com o governo da Indonésia para promover a educação profissional. Esse amigo, que por acaso conhecia o Brasil e conhecia o Senai e o Senac, falou: olha, é melhor vocês procurarem o Senai e o Senac, que são modelos mais adequados para um país como a Indonésia. Então, às vezes o Brasil tem modelos e sistemas e experiência que nós mesmos não reconhecemos. Nos últimos anos, houve uma expansão muito grande de educação profissional, feita pelo Senai, pelo Senac e pelos institutos federais. Então, esse crescimento é bastante grande e bastante significativo. Eu só queria colocar um acréscimo àquilo que o Rafael falou, que é uma coisa, às vezes, pouco reconhecida e pouco estudada no caso brasileiro, que é a educação profissional e os cursos técnicos que vêm sendo feitos por pessoas que já fizeram o ensino médio completo. E, às vezes, até já fizeram outro curso técnico. O nome disso é um nome legal, chama-se curso técnico subsequente. O pessoal de legislação gosta muito disso, eu não gosto muito desse nome, porque, afinal de contas, o que existe no Brasil é que nós temos um projeto e um programa de educação pós-secundária que apareceu quase que espontaneamente por meio desses chamados cursos técnicos subsequentes. Uhum. Eu não sei agora, mas quando eu fiz uma pesquisa sobre isso para a Unesco, entravam no curso técnico subsequente no Brasil cerca de 300 mil jovens por ano. E são jovens com idade um pouco maior do que jovens que vão de 14 a 17 anos.
Isso é importante porque a questão do desemprego e a questão de adequação das pessoas ao mercado de trabalho ocorre, sobretudo, na faixa que vai dos 17 aos 29 anos. E existe uma população muito grande que não tem boa escolarização, que não tem bom ensino médio e nem teve oportunidade de fazer ensino técnico. E essa população poderia ter mais possibilidades de crescer, de aprender, se pudesse fazer cursos pós-secundários. A gente vai entrar nessas questões de mercado de trabalho, né, para que se forma, né, no ensino técnico e profissional, mas eu queria aproveitar então que a gente já falou aqui do Pronatec e convidar o Marcelo Feres, que é secretário de Educação Profissional e Tecnológica no MEC, para participar da nossa conversa, para falar exatamente sobre o Pronatec, né, esse programa criado pelo governo federal em 2011, que tem aí o objetivo de expandir e democratizar a oferta de cursos no ensino técnico e profissional e contribuir para a melhora da qualidade desse ensino. Então, Marcelo, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Marcelo, a gente falamos aqui já no início do programa da meta do Plano Nacional de Educação, que é de triplicar aí as matrículas na rede pública, né? E aumentar em 50% a expansão na rede pública também. Mas até o momento, a gente tem a meta de 50%, no momento a gente está aí com uma meta de 11,7%, né? E esse ano ainda a gente teve uma queda, né, na oferta de vagas, né? O governo Pronatec vai oferecer 1 milhão de vagas, o que interrompe aí um ciclo, né, de crescimento no número dessas vagas. Então, eu queria saber qual é o impacto dessa decisão do governo federal de diminuir o número de vagas para que essa meta seja alcançada, né? Como é que isso vai impactar o desenvolvimento da educação profissional no Brasil? Ok. Bom, primeiramente, Larissa, agradecer pela oportunidade e cumprimentar também, né, os colegas aí, o Jarbas, o Rafael Luquezzi, também os telespectadores, dizer que certamente o que foi colocado anteriormente evidencia o esforço que o país tem feito para o desenvolvimento da educação profissional. E isso certamente diz respeito a um processo de ampliação quantitativa e qualitativa. Então, o esforço que foi feito nos últimos anos e que possibilitou a criação do Pronatec, ele, na verdade, é datado de período, inclusive, anterior. Se nós observarmos os avanços da educação profissional desde o início, né, desse século, com destaque para a expansão, sim, da educação profissional técnica, também nas redes públicas estaduais, que era algo que era ainda muito inferior, e há um processo de construção de escolas ainda em curso, quer seja de redes estaduais, como a própria rede federal de ensino, né, que anteriormente, a 2008, era chamada as escolas técnicas federais, e se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, né, em 2003, nós tínhamos no Brasil cerca de 140 unidades das antigas escolas técnicas. E a expansão física e também na mudança de conceito fez com que, a partir de 2008, nós tivéssemos a criação dos Institutos Federais de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que hoje representam já 562 unidades. Então, há esforços muito significativos para que possamos expandir a oferta de matrículas, tanto públicas quanto gratuitas, né? Também a parceria que existe com o próprio Sistema S, com o Senai e com o Senac, tem possibilitado a ampliação muito significativa das vagas nos cursos técnicos, por meio de acordo de gratuidade, onde essas instituições oferecem cursos gratuitos e cursos de qualidade. Então, quando a gente observa o que está previsto no Plano Nacional de Educação, né, para esse decênio, temos um espaço de crescimento que está muito relacionado também com a própria atratividade e o valor social dessa educação profissional. Isso significa dizer que é preciso, mais do que uma lógica de formação, que essa formação tenha uma qualidade e que esteja associada à verdadeira demanda que nós temos, né, na realidade do país, que esteja associada a um processo desenvolvimentista e que contribua para a melhoria da produtividade. Então, a questão ela não é apenas um olhar de curto prazo, analisar o Pronatec a partir desse primeiro semestre e tentar fazer uma conexão com o seu impacto ao longo do Plano Nacional de Educação, eu entendo que ainda não seria o modelo ideal de fazer a análise, porque os esforços que estão em curso, eles são sustentáveis para que a gente possa continuar avançando, tanto a educação sob o ponto de vista da oferta pública, quanto privada em todo o país.
Marcelo, eu vou trazer a nossa conversa para o estúdio, vou pedir para você continuar acompanhando. Rafael, o Marcelo falou aí do trabalho que tem sido feito pelo governo federal e a gente tem essa meta, né, de 12 milhões de matrículas até 2018, mas tivemos cortes, né, no orçamento do Ministério da Educação na faixa de 9 bilhões de reais. E eu queria saber, na sua opinião, nessa conjuntura, é possível a gente atender as expectativas aí do setor da indústria, né, que é o que você representa, na formação desses estudantes? Cortar recursos para a educação nunca é bom. Agora, nós temos que entender que o ajuste fiscal ele vai proteger uma conquista de toda a sociedade brasileira, que é a estabilização. Então, todos ganham. Uma outra questão importante que nós temos que entender é que as ações voltadas para a educação, elas são geracionais. E hoje se realiza o maior programa de educação profissional da história do Brasil. As 8 milhões de matrículas que foram realizadas de 2011 a 2014 e agora as anunciadas 12 milhões de matrículas mudam qualitativamente um problema histórico que nós tínhamos na matriz educacional. Se em 2015, por uma necessidade de ajuste macroeconômico na defesa da estabilização, se reduziu, você pode acelerar as matrículas voltadas ainda nessa gestão em 2016, 2017 e 2018. O governo continua sinalizando que a educação é uma prioridade e que a educação profissional é também uma prioridade. Então, do ponto de vista do impacto geral, o mais importante é afirmar que nós vivemos um momento em que a sociedade brasileira está apostando em educação profissional. E o Pronatec tem um papel importante nisso. Amplia-se hoje o interesse por fazer educação profissional em todos os segmentos de renda e em todas as faixas etárias. É claro que o modal desse movimento é o jovem de mais baixa renda, da nova classe média, que vai buscar outras formas de mobilidade social que não as tradicionais da formação universitária. Nós temos uma necessidade de balancear melhor, bem como dar mais alternativa para um grande contingente de jovens que não vai para a universidade. No Brasil, nós temos hoje 24 milhões de jovens. Desses, menos de 4 milhões, mantendo a estatística de hoje, irão para a universidade. Nós temos 20 milhões de jovens que vão cursar os 9 anos do ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio, e não vão ver uma hora de educação profissional. Então, essas pessoas vão ter uma enorme dificuldade de se inserir no mundo do trabalho. E eu acho que é isso que nós temos que modificar, balanceando melhor a nossa matriz educacional, colocando mais alternativas para a juventude, melhorando a produtividade do trabalho e a competitividade das nossas empresas. A gente tem aqui já participações pelo Twitter, @Canal Futura, e também pelo facebook.com/Canal Futura Oficial. Eu queria direcionar uma pergunta para o Jarbas, que é do José Braz, pelo Twitter. Ele diz o seguinte: eu acho ótimo o aperfeiçoamento profissional técnico, faz evoluir não só a pessoa como a nação. Mas ele quer saber qual é a colocação desse profissional no mercado e qual é também, eu queria ampliar essa pergunta rapidamente, qual é a qualidade, né, ideal para que esse profissional tenha aí uma inserção no mercado, Jarbas? Não é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Ele quer saber aqui se o profissional é bem colocado no mercado de trabalho. Eu não tenho, entre aspas, competência para responder uma questão como essa, que é uma questão mais de caráter econômico. E a questão básica que existe com relação a isso é que não basta apenas você ter boa educação profissional. É preciso que haja também oferta de vagas e desenvolvimento econômico que acomode as pessoas em termos de trabalho. Então é preciso pensar um pouco que é claro que precisamos de mais educação. É claro que precisamos de maior formação técnica e maior formação profissional do nosso povo. Mas, por outro lado, é preciso pensar que, para que as pessoas possam trabalhar, é preciso que exista investimento do ponto de vista econômico para que se gere oportunidade de trabalho.
Não há uma mágica de eu querer trabalhar e ter boa formação e por isso eu posso ingressar no mercado de trabalho porque eu tenho boa formação. Não basta isso. Você tem muita gente boa que pode estar desempregada porque não tem oportunidade de trabalho, porque as vagas não foram criadas. Então, a questão da qualidade, eu acho que ela é essencial. Muitas vezes eu discuto com as pessoas, porque às vezes, como existe tanta necessidade de formação, se sai correndo para oferecer formação e você atende as pessoas de maneira precária. Então, o que me parece importante é abandonar qualquer perspectiva de atendimento imediato que tem um caráter muito precário. Então, gente que está em situação precária, se for atendida precariamente, continuará numa situação precária. Então, o que nós temos que pensar é que quanto mais a população precisa de educação, melhor é a educação que nós temos que oferecer. A educação que nós temos é boa? Me parece que é. Eu não sou um crítico tão radical da educação que nós temos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela pode ser muito melhor do que é. Nesse sentido que você está falando aí da educação, vou convidar de novo o Marcelo Feres para participar do programa. Marcelo, tudo bem? Pois não. Marcelo, tem uma pergunta aqui de um espectador nosso, a Sara Rocha, que pelo Facebook ela diz que está cursando Vigilância em Saúde, está acompanhando o programa, obrigada, Sara, e pretende trabalhar em breve. Ela quer saber como são as vagas de emprego para os formados no Pronatec, como é que está o mercado de trabalho para os estudantes que entram aí no ensino técnico pelas vias do Pronatec. Bom, a pergunta da Sara é interessante porque nos permite evidenciar como que esse processo de formação ele amplia as oportunidades e as perspectivas para os jovens. Nós estamos falando de um processo que, há pouco tempo, quando se falava dessa formação profissional e, sobretudo, da oportunidade com os cursos técnicos, nós não tínhamos um verdadeiro valor social e atratividade. Então, isso é relativamente recente, esse crescimento do interesse pela formação técnica profissional. E quando o país se direciona para um processo de expansão dessa natureza, certamente cada vez mais jovens e trabalhadores vão encontrar nesse processo de formação um significado para o seu processo de estudo. Objetivamente, é claro que a dimensão da empregabilidade, ela depende de uma série de variáveis. Um fator crítico para isso é justamente estar se fazendo um curso onde a perspectiva ocupacional exista, porque pelas próprias pesquisas não é muito típico um estudante fazer um curso técnico e depois percorrer longas distâncias, mudar de estado em função da sua formação imediata. Então, nesse sentido, se ela faz um curso em que as perspectivas locais e regionais têm oportunidades para a empregabilidade, isso certamente é um fator que pode contribuir para que ela mais rapidamente consiga acessar o mercado de trabalho. Marcelo, certamente outras variáveis estão presentes. Pois não? Marcelo, rapidamente, quais são as perspectivas aí para 2016, né? A gente está num ano aí de crise, de cortes. Quais são as perspectivas, então, para o Pronatec e para o próximo ano? Um ano que parece ser mais difícil ainda economicamente que esse ano, né? Olhando pela dimensão da educação profissional e, sobretudo, com o espaço que nós temos no Pronatec, a experiência acumulada de 2011 a 2014 no programa nos permite identificar uma série de oportunidades de avanços e atendimentos que permite a gente usar a criatividade. Isso significa dizer que, certamente, não se pode considerar um processo de expansão quando você tem um impacto sob o ponto de vista orçamentário e financeiro. Mas isso não impede que a gente possa ter ações alternativas e criativas que continuem atendendo a população por meio do Pronatec. Na prática, nós estamos fazendo ofertas e alterando algumas regras do programa para flexibilizar a oferta para atender públicos que eventualmente não teriam a disponibilidade, por exemplo, de estar fazendo um curso técnico presencial, uma vez que a oferta pode não existir em determinado município. Então, os esforços que já vinham sendo desenvolvidos no passado, quer seja pelo Senai, quer seja pelos institutos federais, agora desembocam como novas oportunidades para esses jovens para a oferta de cursos à distância, que amplia essas perspectivas e atendimento em outros municípios anteriormente não atendidos. Legal. A questão da certificação profissional também é uma oportunidade que, no primeiro ciclo do Pronatec, nós não tivemos oportunidade de desenvolver. Então, tem uma série de ações que continuam ampliando as oportunidades
e não necessariamente restritas apenas à lógica sob o ponto de vista orçamentário financeiro. Há espaço de expansão dentro de um modelo que continue avançando, tanto no crescimento quanto na qualidade e valorização do aprendizado, quer seja ele formal ou não formal. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação, a participação do Ministério da Educação. É sempre muito bem-vindo no nosso programa e aqui no Canal Futura. Obrigada, viu? Uma boa noite. Posso dar uma informação Pode. sobre empregabilidade? Eu só estou com um tempo muito corrido, eu vou pedir para a gente voltar com essa informação no segundo bloco. A gente vai para o intervalo rápido e volta já. A gente estava com um tempo bem... Estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre educação profissional. Comigo aqui no estúdio, Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai, e também Jarbas Barato, que é professor e consultor da Unesco. A gente terminou o primeiro bloco, interrompi você, Rafael, então queria te dar a palavra. Você comentava aí a participação do Marcelo. Exato, é só complementando uma resposta bem forte para que a juventude, as famílias que buscam exatamente alternativa ao mercado de trabalho, o quanto é importante a educação profissional. Primeiro que esse jovem vai ingressar mais cedo no mercado de trabalho e pode, inclusive, ao fazer isso, ajudar a custear a continuidade dos seus estudos. Ou seja, a educação técnica de nível médio não é um fim em si mesmo. Ele pode prosseguir para um curso de engenharia depois, uma graduação tecnológica, inclusive. 72% das pessoas que se formam em cursos técnicos de nível médio no Senai consegue colocação no primeiro ano de formados. Nós fazemos uma pesquisa de egresso e esse é o número. Segundo dado, pesquisas feitas pela PUC do Rio, pela FGV, demonstram que 2 indivíduos com a mesma escolaridade, que concluam o ensino médio, se um deles tiver 1 ano de educação profissional, ele vai ter 15% a mais de renda. Se essa educação profissional for do Senai, 24% a mais de renda. Das 21 profissões técnicas mais demandadas pela indústria brasileira, o salário inicial é em torno de R$2.000. Com 10 anos de profissão, esse profissional vai estar recebendo um salário médio em torno de R$6.000. Isso na média. Tem alguns picos muito interessantes em profissões mais valorizadas. Nós poderíamos dizer, então, que a escolha de educação profissional é uma escolha consistente que o jovem pode fazer no Brasil. É uma profissão que ele vai ter uma evolução, ele vai conseguir ter uma renda importante e uma diferenciação no mercado de trabalho. Jarbas, a gente está falando aqui da formação para o mercado de trabalho, mas o ensino técnico profissional também tem outras questões envolvidas, né? Então, eu queria saber para que se forma no ensino técnico profissional, se não para o mercado de trabalho. Se formam valores, né? A cooperação, por exemplo, esse é um trabalho que você... essa é uma área que você estuda bastante, né? A questão dos outros caminhos da educação técnica profissional, né? Eu acho a pergunta muito importante, porque há pessoas que pensam que você tem um confronto entre tecnicismo e humanismo. Eu estou velho o suficiente para dizer que isso é uma bobagem. O que acontece é que existem valores que estão dentro do próprio trabalho. E você aprende esses valores não discursivamente, não porque alguém falou, não porque um professor lhe fez um sermão sobre deveres, sobre a beleza disso ou daquilo. Mas o estudo que eu fiz mostra muito o seguinte: você aprende valores fazendo. Já dizia um velho, o padre Vieira, que você é o que você faz. Em termos de valores, eu tenho um amigo americano, o Michael Rose, que diz o seguinte: se nós quisermos mudar os valores da sociedade em que nós vivemos, seria muito bom dar uma olhada a respeito de como é que as pessoas aprendem a trabalhar. E as pessoas aprendem a trabalhar por meio de compromisso, por meio de um mergulho no significado das coisas que elas fazem. E para isso é preciso fazer. Isso tem ligações com a educação profissional e com a educação profissional de qualidade
que ofereça para os alunos a oportunidade deles poderem realizar obras enquanto aprendem. O que eu andei estudando recentemente nesse campo mostra alunos muito comprometidos com aquilo que vinham fazendo e aprendendo o valor na sua relação com materiais, com ferramentas. Eu vi soldadores, vi gente da área de cozinha e de outras áreas aprendendo os valores por meio das obras que eles realizavam. Então eles aprendem beleza, aprendem compromisso, aprendem responsabilidade, na medida em que executam e fazem alguma coisa. Eu quero só fazer uma ponte disso com o World Skills, que foi citado logo no começo. Porque tem uma coisa que a gente não faz em educação, que é celebrar a aprendizagem. A criancinha, quando é pequena, todo mundo celebra qualquer mancha que ela faz, se coloca na parede e todo mundo aplaude. E depois que vai para a escola, as pessoas começam a aprender geografia, história, ciências, e ninguém celebra aquilo que aprendeu. No trabalho é diferente. As pessoas que fazem alguma coisa querem celebrar aquilo que fizeram. Querem mostrar a obra, querem dizer que, olha como eu fiz uma coisa bonita. Isso tem, em termos educacionais, uma importância muito grande que às vezes não é percebida e as pessoas querem, por exemplo, que os valores sejam ensinados em sala de aula. O que eu andei estudando é que os valores devem ser ensinados, sobretudo, nas oficinas, porque nas oficinas você aprende na sua relação com as coisas que têm significado. Você citou o World Skills, então vou já convidar mais uma pessoa para participar da nossa conversa. É o Natan. O Natan, ele foi vencedor do World Skills em 2011 na categoria Web Design, foi a edição de Londres, né? E a cada 2 anos essa competição é realizada com mais de 60 países que executam aí diferentes tarefas e diferentes ocupações. Natan, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Tudo bom, Natan Barbosa, ele é desenvolvedor de software. Natan, como é que a sua participação na competição, no World Skills, foi importante aí para a sua inserção no mercado de trabalho? Na verdade, você também tem aí uma veia empreendedora, né? Como é que o ensino técnico e também a participação nessa competição foi importante para a sua carreira? Bom, boa noite primeiro a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas que estão aí no debate, o Rafael, o Jarbas e o Marcelo, que juntou-se aí ao pessoal antes. E boa noite aos telespectadores. Na minha experiência, eu acho que o curso técnico me ajudou muito a entender. Eu sempre tive uma paixão desde cedo para a área de tecnologia e o curso técnico ele direcionou a minha área de especialização que eu gostaria de seguir. Então, a partir do curso técnico, eu pude identificar que eu gostaria de trabalhar na área de programação, desenvolvimento de software, e dali, então, eu aprendi sobre a oportunidade de participar do World Skills, onde, além da preparação no curso técnico, onde os professores tinham muita experiência no mercado e ajudavam a passar não só a parte teórica, mas também a parte prática que eles aprendiam no dia a dia, eu tive acesso a profissionais que entendiam do processo da competição, onde o Senai consegue colocar à disponibilidade desses estudantes que são selecionados para participar e estudam para continuar participando das etapas. E então a experiência toda, por si só, foi muito útil para mim, tanto na colocação para o mercado de trabalho, quanto para a minha profissão hoje. Eu me sinto muito mais preparado pelo fato de que, além de ter feito curso técnico, eu tive a oportunidade de participar da competição. Como é que foi a prova? O que você desenvolveu lá, rapidamente, assim? Como é que é a competição de web design? Na parte de web design, a competição muda muito. Eu participei em 2011, em Londres, na Inglaterra, e basicamente eu tinha que construir páginas da internet, sistemas web de pequeno porte, fazer alguma integração de algum serviço web. Então eu tinha desde desenhar essas páginas até construir o banco de dados para essas páginas. Eram tarefas aí divididas em 4 horas na época, então eram 20 horas de competição durante os 4 dias. E a minha tarefa era trabalhar com esses desafios. Então, os avaliadores de outros países, eles avaliavam a minha tarefa. Hoje você também é um multiplicador, né, desses conhecimentos, Natan. Além de ter o seu próprio negócio, você também participa do World Skills como organizador, né, um mobilizador para a competição, né? Essa multiplicação, né, dos fundamentos aí do ensino técnico profissional também é importante para você?
Sim, sempre que eu sou convidado a compartilhar a minha experiência, eu gosto de compartilhar, porque eu acredito que essa experiência ela tem que ser compartilhada para que as lições que eu aprendi possam ser escutadas por outras pessoas. Então, eu participo, desde o meu envolvimento com a WorldSkills, eu participo de alguns projetos de desenvolvimento, tanto da parte de competidores que estão aí para participar na competição, também como projetos. Eu participei já no passado de projetos aí fora do país, de pesquisa e desenvolvimento, e esse ano eu estou organizando um evento que vai ocorrer dentro da área do WorldSkills São Paulo, que é o WorldSkills Digital Challenge, que é um hackathon, onde o pessoal da área de TI vai se reunir para fazer um trabalho bem legal e ajudar projetos sociais aqui no Brasil. Legal, Nathan, eu vou pedir para você continuar acompanhando o programa. Eu quero fazer uma pergunta para o Rafael, que é uma pergunta do Facebook. Lembrando que a nossa página é facebook.com/Canal Futura Oficial e você também pode participar pelo Twitter, @Canal Futura. A pergunta é da Alice de Oliveira. Ela diz o seguinte: de certa forma, o profissional técnico não seria desvalorizado em relação ao salário, sendo que ele cumpre funções primordiais, exemplo comparativo, um enfermeiro e um técnico de enfermagem? Essa é a dúvida da Alice. Alice, eu acho que o mercado tem desmentido isso um pouco. Então, são tantas oportunidades para o trabalho técnico e ele é tão bem remunerado. O exemplo que eu dei para essa faixa salarial, tanto o salário de entrada como o salário na curva de 10 anos, já uma curva de amadurecimento profissional, eles são competitivos com a maior parte das formações de nível superior no Brasil. Então, e não há uma oposição. O técnico ele pode depois prosseguir os seus estudos, fazer um curso superior, fazer uma graduação tecnológica, até com uma melhor orientação vocacional, com uma profissão já definida. Eu acho que esse preconceito está ficando no passado, ele não é contemporâneo ao mundo moderno, não é como acontece no mercado de trabalho dos países mais desenvolvidos. Há uma elevada valorização das profissões técnicas, elas têm sim uma oportunidade muito boa no mercado, é uma alternativa sólida que a juventude pode escolher de forma firme, abraçar a carreira técnica e ser muito bem sucedido e muito feliz. Se nós olharmos como é que é o balanceamento do mercado de trabalho nas economias mais desenvolvidas, é dessa forma. E aí nós vamos resolver um problema grave que nós temos no Brasil. Nós temos um problema grave no Brasil que é de baixa produtividade. Nós precisamos de 5 trabalhadores brasileiros para equivaler à produtividade de um trabalhador norte-americano, 4 brasileiros pela produtividade de um alemão e 3 brasileiros pelo sul-coreano. A longo prazo, a produtividade do trabalho, que é um indicador síntese, vários fatores interferem na produtividade, mas a longo prazo é qualidade da educação e educação profissional. Então, seguramente, se nós colocarmos no debate da sociedade brasileira como um legado da realização da WorldSkills no país, a ampliação da percepção da importância da educação profissional, vamos estar dando uma enorme contribuição para alternativas da juventude. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 4 milhões de jovens que nem estudam nem trabalham, a geração do nem, e isso vai se refletir nos problemas de segurança das grandes metrópoles brasileiras. Nós vamos estar, além de colocar essa alternativa para a juventude, vamos estar melhorando muito a produtividade do trabalho, o que aumenta a geração de riqueza social no país, contribuindo mais para o desenvolvimento socioeconômico e para a competitividade das empresas. As empresas vão ter melhor performance, vão ter um resultado econômico melhor na medida em que seus trabalhadores sejam melhor qualificados. Acho que há uma dupla agenda aí prioritária na agenda de educação no Brasil. É a melhoria da qualidade da educação e o fortalecimento da educação profissional. O Pronatec é um caminho importante, deve ser ampliado no plano federal e no plano subnacional. Os governos estaduais, os governos municipais devem fortalecer a educação profissional. A gente vai voltar a essa questão da produtividade que você colocou, Rafael, mas eu tenho uma pergunta aqui para o Jarbas, da Madalena Oliveira, também pelo Facebook. Ela é de Nossa Senhora da Glória, no Sergipe.
equipe. Ela diz o seguinte: o Pronatec é um programa importante para a educação dos profissionais do futuro, porém, os professores da minha cidade não foram preparados para essa novidade que está começando aqui. Ela sente falta da melhor preparação desses profissionais. A gente falou aqui da qualidade do ensino que perpassa aí pela formação dos professores, né, Jarbas? Passa pela formação dos professores e pela atitude dos professores. Nós temos um problema que se reflete com relação a alguns professores, que são professores que não querem dar aula para gente adulta ou para curso técnico, porque eles acham que têm uma formação mais elevada e querem trabalhar em nível mais elevado. Isso é um problema sério, porque... Isso por questões salariais? Não tem nada a ver com salário. Nos institutos federais, nós temos o que é chamado de verticalização. Uhum. O professor do instituto, ele tanto pode dar aula na pós-graduação, quanto pode dar aula no curso básico. E ele ganha o mesmo salário. E há o compromisso de verticalizar o ensino, ou seja, de ele assumir compromissos para dar aula em todos os níveis. E o que acontece muitas vezes é que há resistência desses profissionais para assumir o trabalho em níveis que eles consideram que não são adequados para a sua formação. Por outro lado, muitas vezes eles não estão preparados para isso. Não estão preparados para trabalhar, por exemplo, com jovens ou com adultos, dentro de um curso que é um curso técnico e é um curso mais voltado para a produção, é um curso mais voltado para a obra, é um curso mais voltado para a execução. Eu vou dar um exemplo. No Instituto Federal que eu visitei, o diretor estava muito preocupado porque os laboratórios eram muito pouco usados. E havia muito laboratório, havia muito investimento em laboratório. O centro, nesse campus, era muito bom, o nível ótimo, e os professores não utilizavam. Ele chamou os professores, conversou com eles, e eles disseram: a gente não está usando os laboratórios porque nós não sabemos como operá-los. Gente com muito boa formação acadêmica, com nível de doutorado, mas incapazes de poder operar os laboratórios. Nesse caso, o diretor resolveu o problema, convocando os professores para que eles assumissem o laboratório, treinassem para isso e acabassem aprendendo a utilizar o laboratório. Mas isso tem relações com aquilo que o Marcelo disse. Muitas vezes, o que acontece, às vezes, há preconceito com relação a esse tipo de programação e se reflete na atitude dos professores, não apenas na sua formação. Eu vou aproveitar esse gancho da formação de professores e convidar o Natan Barbosa de novo para participar com a gente. Natan, tudo bem? Tudo bem. Natan, como é que foi aí a sua formação no ensino técnico, né? A gente está falando aqui de professores, qualidade do ensino. Você veio do Senai e eu quero saber como é que você teve relação com outros estudantes e você pode fazer aí um balanço dos professores que tiveram com você aí em sala de aula, nos laboratórios da sua escola. Com certeza. Eu tive muita oportunidade de trabalhar, né, enquanto no curso técnico em equipe. A gente tinha um modelo de trabalho de conclusão de curso no curso técnico que eu fiz, um curso de 2 anos. E na época eu acredito que o que mais me ajudou a identificar a área que eu gostaria de começar foi o fato de que os professores eles tinham visões diferentes da indústria aqui na cidade que eu moro, em Joinville, no estado de Santa Catarina. Então a indústria na área de tecnologia da informação aqui ela é muito forte. Então muita coisa que me ajudou dentro de sala de aula a abrir os olhos para que eu pudesse estudar alguma coisa além daquilo da sala de aula e correr atrás de projetos e ganhar experiência prática foi pelo fato de que esses professores se esforçavam para passar a visão prática que eles tinham de diferentes empresas e diferentes áreas da tecnologia da informação. Bacana. Natan, para a gente encerrar aí sua participação, quais são seus planos para o futuro, né? Você é um empreendedor, fala um pouco aí do seu aplicativo, né, o Parque Amigo, e quais são os próximos passos? Bom, tenho feito muitas coisas recentemente. O Parque Amigo é uma das iniciativas que eu tenho trabalhado. Eu tenho envolvido aí com
projeto de pesquisa da Universidade Americana nos Estados Unidos. Eu estou para me formar aí no começo do ano que vem. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio também, continuando a minha educação. E, na verdade, eu não costumo planejar, né, em 5, 10 anos. Eu costumo tentar entender o que eu vou fazer no próximo ano de acordo com as oportunidades que aparecem. Então, eu pretendo continuar nessa jornada, testando alternativas diferentes, trabalhando em projetos aí onde eu possa aprender muito. Natan, agradeço a sua participação, parabéns pela sua trajetória. A gente vai torcer para uma boa colocação do Brasil no WorldSkills esse ano aqui em São Paulo, viu? Obrigada. Torcemos todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Eu queria aproveitar para mostrar rapidamente aqui o aplicativo do Natan, que é o Parque Amigo. .io, ele ainda não está disponibilizado no Brasil, mas vale a pena conhecer um aplicativo aí de troca de vagas, né? Você tem aí acesso às vagas disponíveis na sua cidade. A gente cortou, voltamos. Tá aqui o parqueamigo.io, se você aí de casa quiser conhecer um pouco mais. Bom, a gente tem uma pergunta aqui no Facebook, Rafael, e eu quero ampliar um pouco. A pergunta é do João Ramos, ele diz o seguinte, ele é de Planaltina, no Distrito Federal. A educação técnica é uma aposta certa em tempos de crise econômica? E aí eu vou ampliar, né? A gente tem dados hoje do IBGE, que foram anunciados hoje, que no primeiro semestre a gente teve uma retração na indústria de 6,3%, o pior resultado desde 2009, né? Impactada aí pela produção de veículos, automotores, reboques, carrocerias, que teve uma redução de quase 21%. É uma aposta em tempos de crise econômica e há mercado de trabalho para profissionais em momentos de crise e retração da economia? A resposta é direta, João, é sim uma aposta e vou lhe dizer por quê. A economia de mercado, como é a economia brasileira, ela vai ter sempre flutuações, vai ter período de crise, vai ter período de crescimento, isso faz parte da vida. Quando você escolhe uma profissão, você tem que enxergar isso de forma mais longa. Além do que, no período de crise, as empresas vão demitir sempre os trabalhadores menos eficientes, menos produtivos. Aquele que é mais qualificado, ele certamente vai se manter no mercado de trabalho. Ou aquele que acabou de ser desligado, se ele se requalificar, ele tem mais chance de retomar ao mercado de trabalho, de retornar ao emprego. E aquele que não entrou ainda no mercado de trabalho, se ele tem um diferencial de educação profissional, ele tem muito mais chance de seguir empregado. No Brasil, nós temos perto aí de entre 7,5% e 8% da taxa de desemprego. Entre jovens, essa taxa é maior, ela chega perto de 15%. E quando você faz um curso técnico de nível médio, 72% dos jovens que concluem esse curso conseguem colocação no primeiro ano de formados. Então, é um nível de satisfação grande. Veja o exemplo do Natan, que teve professores que vinham do mercado de trabalho, tinham uma forte interação com a indústria. Ele é um vencedor. Ele se preparou, fez a seleção na escola dele, depois participou da Olimpíada Estadual, foi campeão, participou da Olimpíada Nacional, foi campeão, e participou da WorldSkills em 2011 e foi um dos 11 brasileiros que tiveram medalha de ouro. Depois ele fez estágio no mundo inteiro, hoje estuda fora do país e é um vencedor. Então, a aposta em educação profissional, ela é sim, de maneira estrutural, uma boa escolha. E no período de crise, todos nós no Brasil estamos imersos na crise. E a nossa atitude certamente pode ajudar o Brasil a essa crise ser menor. Se houver uma ampliação de educação profissional, o ciclo de crescimento futuro vai ter menos gargalos na oferta de pessoas qualificadas. Não vai ter aquilo que os jornalistas gostam de chamar de apagão da mão de obra. Então, o crescimento brasileiro vai ser mais intenso e mais longo. Nós vamos estar contribuindo mais para a geração de riqueza e vamos estar aumentando a produtividade do trabalho das pessoas no país, o que vai se refletir em ganho de competitividade para as empresas. Certamente, as empresas brasileiras vão ter uma participação maior no mercado doméstico e nos mercados internacionais onde elas atuam, função desses ganhos de produtividade. E isso vai gerar um círculo virtuoso de desenvolvimento para todos nós. Espero, João, que você seja bem-sucedido nas suas escolhas. Jarbas, você concorda com essa afirmação de que o ensino técnico é um caminho, num ano tão complicado economicamente como esse, para os próximos anos também? E como é que a gente estimula, então, um jovem a optar
pelo ensino técnico? Olha, há uma questão um pouco discutida que é a seguinte: muitas pessoas entendem tecnologia como sendo equipamento, vai tentar importar equipamento, vai comprar tecnologia, etc. Eu tive uma professora que, uma vez perguntada sobre isso, deu uma resposta muito curta, dizendo que a tecnologia é, sobretudo, uma questão de cabeça, não de máquinas e equipamentos. Ou seja, para nós individualmente, para o país como um todo, há uma importância fundamental de preparação cada vez maior em termos de tecnologia, em termos de saber fazer. Se eu tenho uma população que sabe fazer, não importa muito uma crise eventual que exista, porque sempre eu tenho gente capaz de fazer e capaz de realizar. E a educação é uma garantia disso, ou seja, quanto mais educação, quanto mais investimento, quanto mais tecnologia, quanto mais possibilidade as pessoas têm de aprender, de desenvolver e de fazer, mais tecnologia você tem. Isso é histórico. Um país que avançou muito em tecnologia foi a Holanda, na época da Revolução Industrial. E por quê? Porque ela recebeu um número imenso de imigrantes que fugiam da Inglaterra por perseguição religiosa e eram pessoas que sabiam fazer e que deram um impulso imenso na indústria holandesa da época. Ou seja, a minha resposta para essa questão, ela podia ir um pouco mais longe, porque existem algumas ocupações que antes eram muito desvalorizadas e que passaram a ser valorizadas agora. Eu conversava com alguém aqui no canal antes do programa, falando sobre o cozinheiro. O cozinheiro, até 15 anos atrás, era uma profissão maldita. Hoje é o contrário, é uma profissão supervalorizada. Ou seja, a sociedade pode mudar sinais com relação a algumas profissões. Essas profissões são profissões, inclusive, que podem trazer alta remuneração. E mesmo que não tragam alta remuneração, podem trazer um alto prazer de viver e felicidade. Eu fui diretor de uma escola do Senac que tinha um curso de técnico em prótese dentária. Um dos meus alunos tinha sido diretor de banco, não gerente de banco, diretor de um banco internacional. Ele deixou tudo e foi fazer o curso de prótese. Ele me dizia o seguinte: eu vim fazer o curso porque eu quero ser feliz. Eu vou ganhar menos. Não é que ele ia ganhar mal, ele ia abrir um laboratório de prótese, ia ganhar bem, mas não ia ganhar como diretor de banco internacional. As pessoas têm que pensar também que o trabalho é uma forma de poder torná-las felizes. E não apenas de ser um ganhador de dinheiro para quê? Quer dizer, a Sem gente ser precisa feliz? acompanhar as demandas da indústria também, né? É importante na hora de escolher o curso e acompanhar e escolher também no que vai te fazer bem pessoalmente. Olha, eu queria agradecer a participação de vocês. A gente, infelizmente, está encerrando o programa, então eu quero aproveitar para mostrar o site do WorldSkills São Paulo 2015. Rafael, por favor, enquanto a gente mostra o site, eu queria suas considerações finais sobre educação técnica e que você convide também as pessoas a conhecer um pouco mais do WorldSkills São Paulo, por favor. Olha, sobre educação profissional, eu acho que o professor Jarbas colocou bem, a educação profissional, a escola ela tem um ethos, ela passa valores, e quando uma pessoa se matricula no curso do Senai, ela vai ter todos os valores do trabalho que se tem numa empresa industrial, então isso é importante. Nós temos representado o Brasil, tanto o Senai, de uma forma mais forte, mas também o Senac, nessa competição. Temos feito bonito, o Brasil foi escolhido por aclamação em 2012, na reunião da Assembleia Geral da WorldSkills, para organizar pela primeira vez na América Latina. Essa competição é a maior competição de educação profissional no mundo, vão estar 1.200 competidores em São Paulo, Brasil, o mundo inteiro vai estar competindo no Brasil, vão ter mais de 20 ministros de estados de diversos países, da Holanda, da Alemanha, do Brasil, da Coreia do Sul, discutindo a educação profissional. Os principais países no mundo têm adotado políticas mais fortes de educação profissional, porque ela tem uma grande importância na competitividade dos países e a sociedade brasileira precisa debater fortemente
a importância da educação profissional. É uma agenda importante para a juventude, para o desenvolvimento brasileiro, para a competitividade das empresas e para a produtividade do trabalho no país. Rafael, obrigada pela sua presença. Boa sorte para o Brasil aí no WorldSkills. O livro do professor Jarbas está aqui com a gente, Fazer Bem Feito, vai ser lançado também no WorldSkills. O livro está disponível no site da Unesco. Eu queria agradecer, professor, as suas explicações e a participação sua e de você de casa que acompanhou o nosso programa, sua participação pelo Twitter e pelo Facebook. Antes de encerrar, eu queria dizer que já está no ar o 3º episódio da 2ª temporada da websérie Enem no Futura, que é realizada em parceria com o Instituto Unibanco. E dessa vez você vai acompanhar o período das férias do Arthur aqui do Rio de Janeiro, do Felipe de Minas Gerais, da Giovana de Goiás e da Sara do Ceará, que estão vivendo aí o dilema de aproveitar o tempo livre sem perder o ritmo dos estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse episódio eles mostram as opções de lazer e como as regiões conservam a história e a cultura local. E você, lembre-se, além de assistir ao Enem do Futura pelo site futura.org.br/Enem no Futura, você também pode assistir todas as terças-feiras, às 5h30 da tarde, logo depois do Jornal Futura. A gente fica por aqui, eu agradeço a presença dos nossos convidados mais uma vez e a sua participação. Até a próxima terça-feira, às 9 da noite. Até lá!